o Deus único e o propósito da vida. Imagina uma fila de pedras pesadas apoiadas umas nas outras. Se cada pedra estiver apoiada na de trás e a de trás também estiver apoiada noutra, todas as pedras cairão. Para mantê-las todas em pé, deve haver algo no final que não esteja apoiado em nada. Algo suficientemente poderoso para sustentar tudo. Algo que esteja de pé por si mesmo e não dependa de mais nada. Tudo no universo é como essas pedras. Assim como cada pedra se apoia noutras pedras para permanecer em pé, tudo no universo precisa de muitas outras coisas apenas para continuar a existir. Você depende do ar, da água e da comida. A comida depende da terra, da chuva e do sol. O sol depende de leis físicas. Onde quer que olhe, uma coisa depende de várias outras coisas. A ciência descreve estes elos muito bem. Diz-nos como uma coisa depende da outra. Mas não explica por que razão toda a fila de pedras está em pé, para começar. Não responde à questão: o que é suficientemente poderoso para sustentar tudo? Para entender isso, devemos olhar para além da cadeia de coisas dependentes. Deve haver um ser que sustenta tudo, mas que não está apoiado nem depende de mais nada. Esse ser que sustenta todas as coisas, mas não é sustentado por mais nada. É o que chamamos de Deus Todo-Poderoso. O propósito da vida. Assim, o Deus Todo-Poderoso criou-nos a nós e é tudo ao nosso redor. Se olharmos em volta, vemos que tudo tem um propósito claro. O sol aquece a terra e eleva a água para o céu, formando nuvens. O vento move as nuvens. A chuva das nuvens faz as plantas crescerem. As plantas e os animais fornecem alimento para os humanos. Nada no universo parece aleatório ou sem propósito. Quando até as coisas sem vida têm um propósito, surge uma questão lógica. Por que razão o Deus Todo-Poderoso criou os seres humanos, que claramente possuem um nível mais elevado de inteligência e consciência? Para responder a esta questão, Deus enviou profetas para entregar a sua mensagem à humanidade. Desde os profetas Adão, Noé, Abraão, Moisés, Davi, Salomão, Jesus e João, até ao mensageiro final, o santo profeta Muhammad, que a paz esteja com todos eles, cada profeta veio com a mesma mensagem clara. Deus criou os seres humanos para o adorar e obedecer, e esta vida mundana é um teste contínuo da nossa obediência a Deus. Cada ação, palavra, pensamento e intenção nossa é registrada pelos anjos. O momento da morte é quando o teste termina e os resultados são revelados. Aqueles que viveram com fé no Deus Todo-Poderoso e praticaram boas ações alcançam o sucesso no paraíso para sempre. Aqueles que descreram e rejeitaram o Deus Todo-Poderoso sofrerão o castigo eterno no fogo do inferno. Como sabemos a verdade? Como sabemos que os profetas vieram? Eles deixaram livros divinos que receberam de Deus. Todos os livros divinos foram corrompidos com o tempo, exceto o sagrado Corão, que está preservado perfeitamente até aos dias de hoje, mais de 1400 anos depois. Mas como sabemos que o Corão é verdadeiramente do Deus Todo-Poderoso? Vamos pensar nos atributos necessários de Deus. Ele deve ser sem princípio e sem fim. Se ele tivesse começado a existir, ele dependeria de algo para o fazer existir. Assim, ele não poderia ser aquele ser que não depende de mais nada. Se ele deixar de existir, então ele não pode ser o ser de quem tudo depende, porque o seu fim implicaria que tudo o resto chegasse ao fim. Portanto, Deus não tem princípio nem fim. Ele deve ser único. Se houvesse dois criadores, a vontade de um limitaria o poder do outro. E um ser limitado não pode ser Deus. Por exemplo, se um criador quisesse que o sol nascesse e o outro quisesse que ele se pusesse, apenas um poderia ter sucesso. Aquele que falhasse seria impotente, e um ser impotente não pode ser o Deus de quem tudo depende. E por último, ele não pode assemelhar-se à sua criação de forma alguma. Se o fizesse, ele seria dependente tal como ela.
e não poderia ser o ser de quem todos dependem. Agora, pergunta a si mesmo: de todos os deuses que as pessoas adoram, qual se encaixa nestes critérios lógicos? É o Deus que enviou o Sagrado Corão. No capítulo 112, Allah diz: Ele é Allah, o único. Allah é independente. Ele não o gerou, nem foi gerado, e não há ninguém igual a ele. Um único Deus. Não precisa de nada. Tudo precisa dele. Eterno, sem filho, sem pai. Totalmente diferente da criação. Sem parceiro, sem igual. O Corão descreve Deus exatamente como a lógica exige que ele seja. Isto não é coincidência. Isto é a prova de que o Sagrado Corão é de facto o livro enviado pelo Criador do Universo, o Todo-Poderoso Allah. O convite. Então, convidamo-lo para o Islão, para a adoração do verdadeiro Deus que criou os céus, a terra e tudo o que existe. Para entrar no Islão, diga simplesmente com sinceridade: testemunho que não há divindade digna de adoração, exceto Allah, e testemunho que Muhammad é o mensageiro de Allah. Ashhadu an la ilaha illa Allah, wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Se estivermos errados, você perde 3 minutos. Se estivermos certos, você perde tudo. Na vida eterna sem fim, ao afastar-se. A porta para a felicidade eterna está totalmente aberta. Você vai entrar?